Meus amados irmãos, motivo de muita alegria para nós participarmos deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus, tão bem conduzido e também com letras de música maravilhosa como essa última, que vai falar adequadamente, vai estar em sintonia com aquilo que nós vamos pregar nessa noite. Louvado, engrandecido seja o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e que toda a criação, inclusive nós, demos louvor somente a Deus. Meus irmãos, convido a todos a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 2, verso de 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 2, verso de 1 a 10, onde nós vamos basear a mensagem desta noite, e esse texto também servirá como base para um novo momento na série sobre o ser de Deus que nós estamos entrando. Até aqui, nós vimos tudo a respeito das perfeições de Deus. Ou, se não tudo, aquelas perfeições mais principais. Nós estudamos acerca das perfeições incomunicáveis. Aquilo que na hora da criação ele não passou para nós. Por exemplo, a sua imutabilidade, a sua singularidade. Deus é imutável, nós somos mutáveis. Deus é singular, como na composição de seu ser, nós não somos. Depois dessas perfeições incomunicáveis, nós trabalhamos as perfeições comunicáveis. Aquilo que ele comunicou, aquilo que ele passou na hora de nos criar. Lembram-se disso? Não esqueça. Vocês estão acompanhando a série desde o início do ano aí. Nós falamos de bondade, de verdade, de justiça, de poder, de sabedoria, de conhecimento. Se lembra? Tudo isso do ser de Deus que ele comunicou. Todas essas coisas nós temos em menor grau, obviamente. Mas temos porque ele se passou para nós quando ele nos criou. Mas hoje eu quero começar a mudar a rota dessa série. Quero sair um pouco daquilo que ele é para pensarmos um pouco naquilo que ele faz. Então a gente vai sair das perfeições do seu ser e partir para o seu cuidado. A obra de cuidado com as coisas que ele criou. Na teologia a gente chama isso de providência. As obras da providência. Pastor, mas esse nome providência não está nas escrituras. Sim, mas convencionou-se. Porque a palavra providência de providenciar, de manter, de preservar, de entrar com atitude providencial em cuidar de tudo aquilo que ele fez. Então hoje nós vamos mudar o nosso foco a partir de hoje, dessa exposição sobre o ser de Deus, e sairmos mais daquilo que ele é, e observarmos mais aquilo que ele faz dentro do campo das suas obras de providência. E para isso nós vamos utilizar o cântico de Ana, explicando a escolha, porque nós percebemos e observamos aqui no cântico de Ana, que ela conseguiu captar as três grandes áreas da providência: a preservação, a concorrência ou a cooperação e o governo. Ana, de forma extraordinária no seu cântico, que é similar ao cântico de Maria, nós vamos mostrar isso já já, ela conseguiu captar, ou no seu cântico está encapsulado, toda a obra da providência. Vamos ler então o cântico de Ana, e hoje o tema da nossa mensagem é a obra da providência na preservação da criação. Vamos então ler o texto de Ana com tudo isso que eu acabei de dizer introdutoriamente em mente. Diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos. Portanto,
me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Até aqui, nessa parte introdutória do cântico, o que nós vimos é uma exaltação a Deus, um tributo de glória, um tributo de louvor. Muito bem. Agora veja como as obras de concorrência, como Deus coopera com o final, o desfecho da história humana. Veja. O arco dos fortes é quebrado. Não, desculpe, o verso 3 ainda, né? Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque é o Senhor da sabedoria, é o Deus da sabedoria, que pesa todos os feitos na balança. Ainda um pouco de exaltação ao Senhor. Agora eu peço, a partir do verso 4, a cooperação do Senhor. O arco dos fortes é quebrado. Quem quebra? O Senhor. Porém, os débeis são cingidos de força. Quem faz isso? O Senhor. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que antes andavam famintos, não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tem muitos filhos, perde o vigor. Ana está falando de quem? Do caso dela mesmo. Já já a gente vai ver isso. O Senhor é o que tira a vida e que dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou-se sobre elas o mundo. Verso 4 a verso 8, obra de concorrência. O que é concorrência? Cooperação. Deus cooperando com o andamento das coisas. Agora veja agora a obra de preservação. Ele guarda, pode ser traduzido aí, preserva os pés dos santos. Porém os perversos remudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua força. Quem faz o homem prevalecer, quem faz o homem ter vida, é o Senhor. Obra de preservação. E o último aspecto da obra da providência geral, que nós vamos tratar mais na frente, é o verso 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus trovejam contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra, quem julga é porque tem domínio, controle, governo. E dá força a quem? Ao seu rei. Quem tem um rei é porque governa. E exalta o poder do seu ungido. Senhor nosso Deus, preserva, concorre e domina. Está aí o verso 10, domina sobre todas as coisas. Ana capitulou isso no seu cântico, é por isso que nós vamos utilizá-lo para a exposição sobre obra da providência da partir de hoje. Nós já explicamos porque vamos entrar nessa parte, porque já falamos um pouco daquilo que a gente podia falar sobre o ser de Deus. E agora nós vamos falar daquilo que ele, do que ele faz. Mas antes de começarmos, é preciso manter 2 coisas em equilíbrio aqui, meus irmãos. Quando nós estamos tratando sobre o cuidado do Senhor, nós precisamos cuidar para não entrarmos em equívoco. Primeiro, sobrecarregar demais a transcendência de Deus. O que é isso, pastor? Ele criou todas as coisas e está acima. Ele é incomparavelmente diferente das coisas criadas. Ele é superior. Mas quando você pesa a mão muito no conceito de transcendência, você cria um Deus indiferente ao meu sofrimento, à sua dor, indiferente ao curso do mundo. E isso você criou um Deus manco, um Deus desafeiçoado, um Deus descaracterizado, um Deus que não é o Deus das Escrituras. Por outro lado, se você pesa muito a mão na imanência, que é a imanência? Está no meio. Deus está no meio das coisas criadas.
Se você carrega muito esse conceito, você vai transformar a gente num pedaço de Deus, a árvore, o animal. Isso a gente chama de panteísmo. Carregou-se tanta imanência que você diz assim, não, tudo que eu sou é apenas um reflexo de Deus. Eu sou um robô na mão de Deus. Não. Isso é equivocado. Você é um ser que foi criado com personalidade para optar, para fazer escolha, a imagem e semelhança de Deus. Então, isso a gente tem que manter em equilíbrio quando a gente fala de cuidado do Senhor. Mas, pastor, o senhor não disse que Deus vai levar a cabo todo o seu projeto? O senhor não já falou isso nessa série? Já. O senhor não disse que Deus vai cumprir tudo aquilo que planejou? Sim. Então, como é que ele faz isso? De alguma maneira, nós somos robôs na mão dele. Não, aí é que está o grande mistério. Aí é que está a grande soberania. Aqui onde é que está a magnitude desse ser. Que ele cria, estabelece regras, o dia tem tantas horas, o sol fica tantas horas exposto para como o astro do dia, a lua como o astro da noite, e isso ininterruptamente, o seu círculo continua. Você veio aqui hoje e escolheu essa roupa porque você quis estar com essa roupa. É as suas decisões. É a minha decisão. E ele faz com que tudo isso harmonicamente vá direto para aquilo que ele quer. Essa é a magnitude desse ser. Então, quando a gente está falando em cuidado de Deus, nós temos que ter isso na mente. Ele é transcendente e imanente. Ele está acima de todas as coisas, mas não desprezou esse mundo, não. Ele está cuidando. Engana-se quem pensa que Deus perdeu o controle do mundo. Pelo contrário, tudo que está acontecendo, as Escrituras já previam. Inclusive pandemia. Inclusive pandemia. Tudo está aqui. E também engana-se quem ele se misturou tanto, que ele se fragilizou e não sabe mais o que vai fazer, porque ele é um de nós. Isso é imanência demais. Então, quando a gente está falando de providência, essas duas coisas têm que ser mantidas na nossa cabeça. Superior a tudo, mas no meio de tudo. Superior a todas as coisas, mas cuidando de todas as coisas. E a definição de providência, pastor? É por causa disso que a gente define a obra do cuidado de Deus assim. Permanente exercício de Deus, pelo qual o Criador preserva todas as criaturas e o universo. Tudo ele cuida. Do animal, das árvores, dos seres humanos, tudo, nada escapa dele. Operando em tudo que se passa no mundo e dirigindo todas as coisas para o seu determinado fim, que ele mesmo predestinou nos seus planos eternos. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Nada. Então, logo, se isso é bíblico, isso está exarado nas Escrituras, logo, o acaso não vai lhe proteger. Quando você andar distraído, e a força do universo não vai cooperar com você. Tem muita gente dizendo assim, o acaso, isso é obra do acaso, isso é coisa do acaso, como o acaso fosse uma pessoa, como o acaso fosse uma entidade. Não é. O acaso não vai lhe proteger, porque o acaso não existe. Quem existe é a obra providencial de Deus. Não existe coincidência para Deus, existe providência. Essa história de que o força do universo, o universo está conspirando a meu favor, o universo está conspirando contra mim. O universo não é uma entidade. O universo não é uma pessoa. O universo não é um ser que pensa. Não, ele está sob domínio do Criador. Então nós, servos do Senhor, que amamos as Escrituras e conhecemos as Escrituras, não podemos estar falando certas bobagens.
Isso é bobagem. Então, o texto de hoje mostra a consciência que Ana tem disso. Impressionante. A consciência que ela tem, depois de passar o trauma que ela passou, ela tem essa consciência dizendo assim, não, se eu cheguei aqui, se eu sou mãe de filhos, se é porque o Senhor preserva todas as coisas. E é por isso que nós vamos entrar agora um pouco no contexto de Ana. O contexto de Ana todo mundo sabe. Casada com Eucana, e Eucana era também casado, a poligamia naquela época era uma coisa da cultura judaica, infelizmente, que Deus nunca permitiu, viu? Cuidado com isso. Ah, mas Abraão deitou com Agar, Deus não mandou. Deus não mandou. Jacó teve várias esposas, só teve problema por causa disso. Poligamia só trouxe problema para o homem. Nenhuma solução. Todos os personagens bíblicos poligâmicos tiveram problema. Davi que o diga. Davi que o diga. Deus não mandou ninguém ter mais de uma esposa. Para deixar uma nota de rodapé aqui. Mas voltando para o caso de Ana. Ana era casada com Eucana, que tinha Penina também, outra esposa. E Penina era vigorosa em ter filho. Diz o texto que ela teve filhos. E Ana era estéril. E queria muito um filho. Queria muito a maternidade. Diferente das mulheres de hoje, que querem matar os seus filhos através do aborto. Ana não era assim. Ana sabia da bênção que era ser mãe. E queria ser mãe. Ela certamente via como Penina tratava os seus filhos. Ela certamente via o amor daquele filho por Penina, mesmo Penina sendo como era. Gostava de humilhar a Ana. Gostava de fazer pouco a Ana. Mas ela via, perto da sua casa, o amor de uma mãe pelo filho. Ela sabia o que era ser mãe através do exemplo que ela estava vendo de Penina. E ela queria muito isso. Ela queria tanto isso, que anualmente Elcana subia para fazer o sacrifício anual do templo. Isso era um costume também do povo de Israel. E levava as suas 2 mulheres. Chegava lá, oferecia o sacrifício, dava uma porção de comida para Penina e depois dava 2 porções dobradas para Ana e dizia para Ana, Ana, por que você chora todas as vezes que a gente vem aqui? Porque eu não sou melhor do que muitos filhos para você, Ana. E Ana não comia. Sofria muito. Sofria tanto que um dia ela estava orando um desses sacrifícios. E ele disse, mulher, o que está acontecendo? Tu estás bêbada? Embriagada? Tomasse alguma coisa? Ela vira para ele e diz, não, é a angústia da minha alma. É o meu sofrimento. Queria ser mãe. E ela faz um voto ao Senhor. Ela está orando nesse mesmo período, e ela faz um voto ao Senhor, no verso 11, ela diz assim, no capítulo 1, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho, varão ao Senhor, varão, ela pediu um varão, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana faz um voto ao Senhor. Se o Senhor me der, eu devolvo. Que voto corajoso. Podia ser o único filho que ela teria na vida. Se o Senhor me der, eu devolvo. Tem gente que não quer nem emprestar um filho para a obra do Senhor, quanto mais dar ao Senhor, né? Tem muitas mães que não querem ver essa desgraça na vida do filho. Desgraça entre aspas aqui.
Hoje eu não vejo mais mães orar por que os filhos sejam missionários. Só que seja advogado, médico. Profissões que supostamente vão ter sucesso financeiro. Ana não, Ana disse, se o Senhor me der, eu entrego. E Ana disse, e ainda tem mais. Ele não vai passar navalha nenhum pelo da cabeça, nem no corpo. Isso era voto nazireu. Ele vai ser consagrado ao Senhor. Eli, depois disso, vê que ela estava parecendo que estava embriagada e fala com ela, mas depois Eli entendeu e diz assim, no verso 17, sacerdote, vai-te em paz, Ana, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E Ana foi para casa. Diz o texto que ela concebeu, deitou com seu marido e concebeu um filho, que deu o nome de Samuel, grande profeta Samuel, grande Samuel, um dos gigantes da literatura bíblica. Aí depois disso, Elcana vai voltar o ano que vem, ela disse, não, eu não vou agora, eu vou desmamar o menino, quando eu for, vou deixar ele de uma vez. Elcana disse, faça como você quiser. Quando ela desmama o menino, aí vem o texto da poesia, o texto de Cântico de Ana, esse texto que nós acabamos de ler, e ela dando um tributo de glória ao Senhor por ter satisfeito ou por ter feito o seu voto se cumprir. Então, meus amados irmãos, Ana sabia que Deus tinha libertado o seu povo do Egito com braço forte. Ana sabia que o Senhor tinha introduzido na terra prometida a Josué e todas as tribos de Israel. Ana tinha ouvido sobre o dilúvio. Ana tinha ouvido sobre o Mar Vermelho. Ana tinha ouvido sobre como Deus conduziu o seu povo 40 anos no deserto. Ana tinha ouvido o milagre do Rio Jordão, onde o povo atravessou ao pé enxuto. Ana tinha ouvido sobre a batalha de Jericó. Ana sabia de todos os feitos do Senhor. E ela por isso que declara: o Senhor guarda os pés dos seus servos. Seu cântico em comparação de Maria, talvez eu entenda que recebeu esse nome de cântico de Ana por causa do cântico de Maria. Porque o texto diz para mim e para você que ela orou. E a gente considera isso como um cântico. Por quê? Porque naquela época, orar tinha esse sentido de cantar. Talvez é daqui que Santo Agostinho diz aquela célebre frase que a gente repete de vez em quando: quem canta, ora 2 vezes. Então entenda, ela orou, diz o texto, mas é considerado cântico porque Maria cantou a mesma estrutura de Ana. Eu não tenho o slide aqui, eu não preparei para isso, para que vocês vejam, mas depois vai para casa e leia Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39, e veja a estrutura dos cânticos. É assim, olha, é a mesma sequência. Deixa eu colocar aqui para vocês. Primeiro, ele começa com tributo de louvor. Maria começa com tributo de louvor. Uma descrição de como Deus é incomparável. Maria descreve como Deus é incomparável. Deus resiste ao soberbo. Nessa sequência, Maria descreve como Deus resiste ao soberbo. Deus intervém na história do mundo. Maria descreve como Deus interviu. Deus preserva o seu povo. Maria descreve isso. Só não tem uma coisa que Maria descreve, mas Ana faz. Deus governa as nações. Por isso que eu escolhi o cântico de Ana e não de Maria, que é mais completo para nosso propósito dessa exposição sobre providência. Então vamos lá. Vamos apenas hoje destacar o verso 9, que é onde fala da preservação. Ele guarda os pés dos santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte.
porque o homem não prevalece pela força. Apenas o verso 9 como destaque. O verso 9 tem um verbo guardar. Esse verbo, ele é um verbo especial nas Escrituras. Porque essa palavra hebraica, chamar, de guardar, preservar, proteger, é o verbo teológico central usado para descrever a fidelidade do Senhor para com o seu povo. É um verbo central para mostrar que o Senhor nos abençoa e nos guarda. É o mesmo verbo do Salmo 121, versos 5 ao 8. Por favor, abra lá na sua Bíblia. Salmo 121, verso do 5 ao 8. Salmo 121, verso do 5 ao 8. Veja quantas vezes esse verbo aparece. O tema do Salmo 121 é o famoso Deus é o fiel guarda de Israel, fiel guarda dos homens. É o Salmo 121 que tem aquele texto famoso: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo trata de proteção, de preservação. Veja, Ana está dizendo, ele guarda, ali ela está dizendo, ele preserva. E eu vou mostrar isso aqui de uma melhor maneira no Salmo 121, 5 a 8. Veja como é que diz lá. O Senhor é quem te chamar. O Senhor é tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te chamar. De todo mal, chamar a tua alma. O Senhor chamar, eu estou botando só a raiz, claro que tem as suas variações, a tua saída e a tua entrada. Quantas vezes apareceu o verbo guardar aí? Nessa passagem? Uma no verso 5, duas no verso 7 e uma no verso 8. 4 vezes a palavra guardar, 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 guardar. Porque Ele é o Deus protetor, preservador. Ele é o supremo guardador e preservador dos seus servos. E Ana sabia disso. Ana foi preservada em toda a sua angústia, em todo o seu sofrimento. Vocês imaginam o que Ana sofreu na sua esterilidade? Vocês imaginam o que ela sofreu enquanto ela não pôde ter um filho? O que ela sofreu de perseguição da sua oponente, a outra esposa do seu marido? O que ela pensou que Deus não a amava, ou talvez Deus não tinha bênção sobre a vida dela? E Deus não a preservou apenas para ela ter um filho. Diz o texto que ela teve 6 filhos. Não só teve um, mas depois de Samuel ela teve mais 5 filhos. Deus preservou Ana. E Ana sabia disso. Preservou na sua angústia e no seu sofrimento e preservou a sua vida para que ela tivesse filhos. A idade de Ana a gente não sabe por certo, mas certamente seus últimos filhos já eram da idade da velhice. E mesmo assim, Deus a preservou para que ela tivesse muitos filhos. As Escrituras dão exemplos fartos de preservação de Deus. As Escrituras declaram Deus como quem preserva todas as criaturas do céu e da terra. Veja se não é, Neemias capítulo 9, verso 6. Neemias 9, verso 6 diz assim: Tu és Senhor, Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas. Olha o texto aqui. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adoram. Sabe por que os anjos ficam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso?
Porque o Senhor não apenas criou e desprezou a sua criação, não, Ele continua cuidando de tudo. Ele cuida de cada ave, de cada animal, de cada ser humano, racional, irracional. Ele cuida de tudo. Ele é quem é a fonte de vida de tudo. Ele quem dá e sustenta todas as coisas. E Ana sabia disso. Ele não só, nas Escrituras não só é dito que ele faz, que ele cuida de todas as coisas, mas é nos dito também como ele cuida de todas as coisas, através de que ele cuida de todas as coisas. Veja Daniel, quais são os instrumentos que ele usa para cuidar de todas as coisas. Daniel capítulo 4, rapidamente, para a gente falar um pouco dos instrumentos do Senhor na obra da providência. Daniel capítulo 4, verso 35, diz assim, Daniel, tirar ele aqui, ele volta. Daniel capítulo 4, verso 35, diz assim, ouça com atenção, todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. São por Deus reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera, como é que ele opera para cuidar dessas coisas criadas? Como é que ele opera? Com o exército dos céus, ou seja, os seus anjos, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer, que fazes? Se lembra que eu disse para você que a obra da providência era a obra do que Deus faz? Olha aqui o texto dizendo, ninguém pode dizer assim, o que estás fazendo? Porque é Ele quem cuida, Ele que preserva. Ele usa quem para fazer isso? Quais são os principais instrumentos? O exército dos céus, os anjos estão a serviço do Senhor, diz as Escrituras que eles são seus servos, e os moradores da terra. Ele cuida com os moradores da terra. Se lembra de que Elias foi cuidado por uma viúva? Parece um paradoxo isso. Uma viúva no deserto cuidou do profeta Elias. Você lembra? Deus providenciou a viúva para que socorresse Elias. Depois Deus usou quem? Um corvo. Um corvo para levar comida para Elias. Veja como é que Deus preserva as coisas. Ele usa animais, ele usa exército dos céus, ele usa moradores da terra, ele usa quem ele quiser para fazer a preservação que ele precisa. O Senhor usa todos os seus exércitos. O que ele tiver à sua disposição para preservar a criação. Mas e conosco? Eu queria agora focar. Como ele fez com Ana, ele faz com todos os seus servos. Ele preservou a vida de Ana, ele preserva nossas vidas. Mas tem dois exemplos que eu queria dar rapidamente para depois começar a aplicar para nós tudo isso. Primeiro, o exemplo de Moisés. Vocês sabem que Moisés é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, ou seja, é uma figura que apontava para Cristo no Antigo Testamento. Moisés era um mediador. Moisés foi o libertador do povo. Depois, no episódio do bezerro de ouro, Moisés foi colocado como mediador entre Deus e o povo. Mas Moisés teve sua vida ameaçada antes mesmo de nascer. Vocês se lembram da história de Moisés? Êxodo 1 até Êxodo 3. Lembram-se disso? Veio o primeiro decreto de Faraó dizendo, as parteiras, os filhos dos hebreus, se for homem, mata logo. Se lembra disso? Depois, insatisfeito com isso, as parteiras mentiram, dizendo, não, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. A gente vai salvar os meninos. E salvou alguns deles. Mas depois veio um decreto, o faraó insatisfeito ainda, disse, agora não, agora tem que jogar no rio Nilo. Até para matá-lo e comer uma oferenda também ao rio. Moisés nasce nesse tempo. Quem é que Deus usa para salvar a vida de Moisés? A ideia de sua mãe de colocá-lo no rio, num cesto, e depois usa também Miriam, sua irmã,
que vai acompanhando o menino, o cesto vai descendo, o menino vai, e ela vai acompanhando. A filha de Faraó é também usada por Deus para preservar a vida de Moisés e tem empatia pelo menino. Moisés é retirado da água, aí Miriam diz assim, a senhora não quer que eu arrume algum escravo para cuidar desse menino, não? Ela aceita a proposta. Quem é que Miriam vai buscar? A mãe de Moisés. Aí você diz assim, isso é obra do acaso. Isso é o universo conspirando. Isso é conversa mole. Isso é Deus, preservador, sustentador da vida. Ele tinha um propósito para a vida de Moisés e fez cumprir. Fez cumprir sem mexer na vontade diretamente da filha de Faraó. A Miriam e a sua mãe têm ideias extraordinárias porque são seres racionais pensantes. E Deus se utiliza dessa capacidade dos homens. E Deus se utiliza de tudo e faz tudo chegar ao seu objetivo final, mesmo sem invadir a vontade de seu ninguém. Deus é Deus, extraordinariamente. Deus é preservador. Preservou Moisés e preservou a vida. E ele se tornou um homem extraordinário. Com as suas falhas. Matou um egípcio. Teve que fugir. Quem preservou sua vida naquele momento? Quem foi que arrumou guarida para ele lá no deserto, na casa de Jetro, seu sogro? Lá nas terras de Midian? Quem foi? O Senhor dos Exércitos. O Deus criador dos céus e da terra, que não só criou, mas que governa, que sustenta todas as coisas. O segundo exemplo, para dar um do Velho Testamento e o outro do Novo Testamento. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo também é outro exemplo extraordinário de preservação da vida dos crentes. O homem que sempre teve à beira da morte, é ou não é? O homem que estava sempre ameaçado pela morte. Esse apóstolo Paulo experimentou o que era sofrer mesmo, hein? Quem conhece a história do apóstolo Paulo narrada em Atos dos Apóstolos, meu Deus. Vou só contar uma. Vocês se lembram que ele estava pregando em Damasco, Atos capítulo 9. Vou pedir para que você abra aí, Atos 9. Ele estava, a partir do verso 20, ele estava pregando em Damasco, depois de já ter matado Estevão no capítulo 8, viu? É sim. Ele tem uma visão no capítulo 9, se converte, e aí ele começa a pregar em Damasco a partir do verso 20. E o povo está meio indeciso se isso era verdade da parte de Paulo ou se ele estava se fazendo. Olha o que diz o verso 20. E logo pregava nas sinagogas, e Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Olha como o pessoal estava dizendo, peraí, esse cara está falando o nome de Jesus, mas agora ele estava matando gente. É esse mesmo. E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirarem-lhe a vida. Veja, o judeu estava dizendo, não, esse cara está querendo se disfarçar do meio da gente, falar de Cristo, para depois dar um golpe na gente, levar a gente amarrado e matar. Isso é conversa desse cara. Ele matou Estevão. Aí, porém, o plano dele chegou ao conhecimento de quem? De Saulo. Como é que chega? Deus vai chegar. O texto não diz como. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Veja, criaram a espreita para o apóstolo Paulo, e se ele passasse na porta da cidade, matavam.
Veja que situação difícil do apóstolo. Mas os seus discípulos, ele já tinha feito até discípulos. Que obra extraordinária de Deus. Os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha, por cima da muralha da cidade, e foram escorrendo o apóstolo Paulo. E ele, fugiu. Preservação da vida pela parte de Deus. E não só foi esse episódio. Se lembra do apredejamento que jogaram ele para fora da cidade achando que ele estava morto? Daqui a pouco o homem se levanta e continua. Os açoites, as prisões, o naufrágio. Se lembra do naufrágio? Como é que o vento vai dando? Acaba-se o pedaço do barco, acaba-se tudo no meio do alto mar, e o vento vai dando e leva ele para a ilha de Malta. Quem é que está fazendo isso? O Deus preservador da vida. Deus é quem preserva a vida de todas as coisas, de todas as criaturas e de todo o seu povo. E você sabe disso. E eu sei disso. Nós sabemos disso. Cada um de vocês que estão sentados aqui, você que está me acompanhando lá na internet, sabe do que eu estou dizendo. Olhe para trás e veja os perigos que você passou, de onde você veio, e até quando Deus te sustentou e te preservou. Não é, presbítero Bruno? Não é, irmã Ermelinda? Não é, pastor Claumaci, de onde Deus te tirou? Cada um aqui sabe disso, experimentou isso, sabe onde poderia estar e Deus o guardou. Nós sabemos. Nós sabemos. Todos nós. Todos nós. Então, o que fazer diante de um Deus desse? Agora, o que fazer diante de todas essas verdades? Aplicando para nossas vidas. Primeiro, meus irmãos, tem que fazer como Ana. O que é que Ana fez? Tributo de louvor, de adoração a esse Deus. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri do inimigo. Sabe por quê? Porque não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. A rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Exalte ao Senhor, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor o tempo inteiro. Na nossa boca, diante de um Deus que preserva a nossa existência, não pode haver outra coisa a não ser glorificar o nome do Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele preserva a nossa existência. Louve ao Senhor até pelos sofrimentos. Como assim, pastor? Até pelos sofrimentos. Porque é nos sofrimentos que Deus manifesta mais a sua perseverança, a sua preservação, desculpe. Louve ao Senhor nos sofrimentos, porque é no sofrimento que Deus mais manifesta a sua preservação. É quando nós estamos sofrendo, é quando Ana estava sofrendo, é quando Ana estava debruçada diante de si mesma e de Deus, orando a ponto de Eli achar que ela estava embriagada. É nesses momentos que Deus está preservando a nossa vida. É ali que Ele está conosco, no meio dos nossos sofrimentos. Porque o Senhor diz isso, pastor? Porque é bonito dizer? Não, porque é verdade. Jó disse isso. Jó, um dos homens que mais sofreu, ele disse em Jó capítulo 10, verso 12: vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Veja o que Jó diz: vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me
guardou. Olha o verbo chamar de novo. Me guardou. Então, louve, exalte ao Senhor o tempo inteiro, porque Ele tem cuidado de você. Segunda coisa, agradeça a Deus pelas muitas vezes que Ele lhe preservou da morte. Tem vezes que você vê e você testemunha no culto de oração. Quantos irmãos já testemunharam livramento aqui? O último que eu me lembro foi do irmão Antoniel. Então, quantos aqui não testemunham de livramento? Não é? Isso foi o que você viu. Isso foi o que você percebeu. Agora, os livramentos que você não viu, os livramentos que eu e você não percebemos, e eles aconteceram. Alguns deles a gente chega depois a duvidar assim, lá na frente, depois de alguns anos, você para e pensa, rapaz, Deus me livrou daquela situação, hein? E eu nem percebi. É de um casamento fadado a fracassar, daquele namoro que você teve. É daquela decisão que você teve que tomar com seu filho. Que você toma naquele momento, você diz assim, opa, muito bom. Mas depois você pensa e diz, rapaz, era uma grande enrascada que eu estava e eu nem percebi. Agradeça o tempo inteiro o cuidado do Senhor. O tempo inteiro. Ele está cuidando de nós. Ele está preservando nossa vida. Saiba, terceira aplicação, saiba que nem sempre Deus preserva a vida dos seus aqui. Você pode ter uma perda que você até hoje sente ela. Uma perda que me incomoda até hoje. E você às vezes não entende muito bem. Mas talvez hoje o Senhor possa esclarecer isso definitivamente na sua vida. E eu oro para que isso aconteça. Deus só não nos preserva quando nos mantém vivos, meus irmãos. Deus nos preserva às vezes quando nos toma daqui. Entenda isso. Isso é difícil para nós. A gente quer que todos os nossos queridos estejam aqui conosco. A gente quer que eles não se separem. A gente quer viver o máximo de tempo com eles. Mas entenda, Deus não nos preserva só porque Ele nos mantém vivo. Ele nos preserva às vezes quando nos toma. Nos leva daqui. Isaías diz isso. Capítulo 57, verso 1. Deus nos leva antes que venham os dias maus. Maus. E apóstolo Paulo, em Romanos, diz isso de forma gloriosa, extraordinária. Ele diz assim, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Então, as nossas perdas são dolorosas. Agora pense pelo outro lado. Pode ter o Senhor ter livrado-nos
ou livrar dos nossos entes queridos que morreram de muitos males. Coisas que eles não gostariam de viver. E o Senhor os tomou. Mas por que, pastor, a gente pode ter essa certeza? Porque isso é possível, sim, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele que garante a preservação eterna das nossas vidas. É Ele que antes morreu para que nós ressuscitássemos com Ele. É Ele que enfrentou a amarga cruz, levando o preço dos nossos pecados, para que nós fôssemos declarados justos, para que nós fôssemos aceitos na família de Deus e para que nós tivéssemos vida eterna. Então eu posso ter a certeza, assim, de que os seus parentes, que nós já perdemos, estão preservados pelo Senhor. Porque Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus não só preserva as nossas vidas enquanto nós estamos vivos. Deus preserva as nossas vidas depois de morto. Morto para esta vida. E esperançosos na vida do porvir. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Eu queria acabar essa pregação de hoje com você abrindo, por favor, eu faço questão de você abrir. E que essa semana você repita o Salmo 124 várias vezes, para criar no meu e no seu coração, que nós possamos repetir isso várias vezes, para criar no nosso coração um sentimento de gratidão, um sentimento de louvor, de adoração a esse Deus. Salmo 124. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teriam passado a torrente, as águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito, louvado seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Livres por quê? Porque o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Ele eternamente. Se não fosse o Senhor, presbítero Viana, se não fosse o Senhor, irmã Denise, se não fosse o Senhor, Clelinha, se não fosse o Senhor, Marcela, se não fosse o Senhor, pastor Sami, ai, ai. Se não fosse Ele que estivesse ao nosso lado, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Louvado seja Ele, preservador de todas as coisas. Que Deus, então, nos abençoe e que aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos.